Do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Eu escrevi uma, eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que ele diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, eles não os recebem. E se algumas pessoas querem recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele. E você sabe que o que dizemos é verdade. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações a eles, pessoalmente. Dê saudações pessoalmente a cada um dos Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos. Graças a Deus que nos permitiu mais uma noite estarmos aqui para louvarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos começar com louvor que nos lembra o seu plano de salvação. Pois estávamos perdidos e fomos achados. E Ele é fiel, irmãos, para nos guiar, para nos sustentar e nos guardar, até aquele grande dia em que estaremos com Ele para todo sempre. Adoremos ao Senhor.
a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Graça e paz. Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. E é com muita alegria toda vez que nós paramos para expor essa palavra de Deus. E como eu já comentei também, é com muito temor que nós o fazemos, pois sabemos da seriedade, né, que temos ao compartilhar essa palavra, mesmo com um privilégio muito grande. Então por isso eu peço para que Deus esteja ministrando em meu coração e que através dessa ministração, sabe, que Ele compartilha comigo, eu consiga compartilhar com os irmãos de uma maneira que essa palavra se torne viva e eficaz para o irmão também, que ela seja útil para a correção, para o ensino, para redarguir, para te instruir, para que nos faça mais completos e melhores depois dessa palavra exposta, né? Esse é o desejo grande do meu coração. Eu queria começar essa mensagem te chamando, né, te apelando para que você pense um pouco na realidade que temos vivido, né? Não temos passado por um tempo muito fácil. Na verdade, é um tempo muito complicado, né? Os jornais, né, de hoje, parece que eles falam exatamente tudo aquilo e dizem realmente tudo aquilo que a Bíblia diz que aconteceria. Então, os repórteres, os âncoras ali se tornaram profetas do Apocalipse, né, profetizando tudo aquilo que o Senhor Jesus que aconteceria nos últimos dias. Então nós estamos vivendo num período de alerta, os últimos dias, pelo menos é assim que eu enxergo e que eu olho para a realidade que temos vivido. Fomos chamados, eu não sei ainda, para viver num novo normal, onde que temos que obedecer o distanciamento, né, usando máscaras, álcool e gel, novos hábitos, né, para a saúde, para a higiene. No Brasil hoje, com mais de 155 mortes por causa de Covid, e quando a gente pensa nisso, é um vírus que é impossível a se ver com o olho nu. Nós vemos então a pequenez do homem nisso, que um pequeno vírus que não se pode ver a olho nu tem dizimado o mundo, porque ainda não encontramos uma vacina que consiga minar, né, vencer esse vírus. E dentro dessa realidade, então, mesmo então dentro desse momento difícil, dentro de um contexto global, mesmo dentro de dessa dificuldade a nível também nacional, onde que nós vemos crise econômica, onde nós vemos crise política, desemprego, um momento complicado mesmo, né? Nós ainda temos os nossos problemas pessoais, né? Seria tão bom se nós fôssemos privados dentro da nossa vida particular de dificuldades, né? Que nós fôssemos privados de tentações, dessas lutas, sabe, conosco mesmo, que procuram minar a nossa fé. E isso acontece comigo e acontece com você, mesmo nós sendo cristãos, né? Mesmo nós levando e buscando levar a Deus a sério, mesmo com o nosso desejo de fazer a vontade de Deus. E às vezes eu me pergunto por que que isso acontece comigo, né? E eu procuro nas Escrituras, né, uma resposta para isso.
E eu percebi que não dá para padronizar o porquê eu passo por tentação e eu sou provado, eu sou tentado, né, na verdade. E você é tentado, às vezes por motivos diferentes. E eu não consigo olhar para a palavra de Deus e padronizar, né, esses casos e dizer que taxativamente é por isso que você está passando por isso. Não. E o que eu vejo olhando para a palavra de Deus e a revelação, que é a revelação de Deus para nós, é olhar para ela e pedir para que Deus nos ajude a entender. Então é com isso em mente, tá, que eu queria ler com os irmãos o livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 até o 11, tem um relato da tentação de Jesus. E a gente vai olhar para esse texto e aprender algumas lições aqui e compreender o porquê que a tentação também me alcança, ou pelo menos um dos motivos porque a tentação me alcança e ela te alcança. Como que a gente pode lidar ou viver com essa tentação, sabe, nos afligindo, querendo minar a nossa fé, sabe, fazendo com que a gente tropece. Então a gente vai olhar para a tentação de Jesus para responder e tirar algumas lições importantes para a nossa vida. E são 5 lições que eu quero olhar para esse texto e tirar para a minha vida. Eu quero compartilhar com você 5 lições olhando para o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao verso 11. Eu vou usar a linguagem NVI, tá? Para nós lermos, Nova Versão Internacional. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou na parte mais alta e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Senhor, é no nome de Cristo, no nome de Cristo que nós entramos na tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor revele a tua vontade para nós, Senhor. Ilumine esse texto, nos dê uma compreensão sobre o que o Senhor quer. Pai, nos traga lições importantes e que edifiquem as nossas vidas. Senhor, é o nosso clamor, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém? Então, como eu disse, nós vivemos num mundo terrível, estamos vivendo num mundo complicado, num momento complicado, e além desse momento complicado que temos vivido, também estamos passando por tentações, sabe, por dificuldades individuais que a gente ansiava e queria, gostaria que realmente fôssemos privados dela. Então, por que tudo isso acontece? É difícil a gente padronizar uma resposta.
Mas eu olho para esse texto de Mateus, eu tiro algumas lições para a nossa vida. Eu quero compartilhar então com você 5 lições olhando para esse texto que nós acabamos de ler. A primeira lição, que existem momentos, meu irmão, que nós somos levados para o deserto. No versículo 1. A Bíblia diz aqui, o texto diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu ouvi uma vez uma irmã dizendo, e uma irmã que ensina, né, na igreja, que aquilo que é do Senhor não é ruim. Deus nunca nos manda nada ruim. Depende de como a gente olha, então, olhando para esse texto, porque o Senhor Jesus ele foi levado pelo Espírito com uma finalidade. A finalidade de ser tentado pelo diabo. E essa é o que o texto que nós lemos aqui nos apresenta. E deserto, ele sempre é um lugar de privações. O deserto, ele é sempre um lugar de dificuldade. O deserto, ele é sempre, acima de tudo, um lugar de aprendizado. É impossível a gente ler esse texto e não fazer uma ponte com Deuteronômio 8, onde que Deus ele mostra ali para o povo de Israel qual que é o propósito do deserto. De acordo com o texto de Deuteronômio 8, onde que nós sabemos que Deuteronômio, o povo está ali no cume do monte, em Cades Barneia, prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés ele traz a segunda ordem, ou na verdade ele repete a ordem, ele traz um alerta de cuidado, e ele faz então uma recapitulação da vida, do período de deserto, da história de Israel ali desde a libertação, os 40 anos. E em Deuteronômio 8, então, nós vemos o Senhor falando para Moisés, e Moisés trazendo esse ensino para o povo de Israel. Vocês sabem por que vocês andaram no deserto durante 40 anos? Eu fiz isso para humilhar e para provar vocês, para ver se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Eu te deixei ter fome, mas depois eu te sustentei com o maná. Sabe, o pão que veio do céu, que seus pais não conheciam, seus descendentes não conheciam. Então veio um milagre específico para vocês no deserto, do qual vocês tiveram que aprender a comer o pão de cada dia, porque você não podia guardar para o dia seguinte, porque ele apodrecia. O deserto é um lugar de aprendizado, porque eu deixei você ter fome. Te alimentei com maná, mas eu te deixei ter fome para te mostrar. E para que você aprenda que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No deserto é um lugar de privações, mas é um lugar onde a gente também é sustentado por Deus. No deserto ali o povo caminhou durante 40 anos, os seus pés não incharam, as suas roupas não envelheceram, porque o Senhor estava com eles. Então, a primeira lição que nós temos, quando olhamos para esse texto, nós aprendemos que nós também passaremos por momentos de deserto. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de privações, sabe, momentos de dificuldades, momentos de tribulações. Mas esses momentos de dificuldade, esses momentos de tribulação, que Deus muitas vezes nos leva, é um momento de aprendizado, porque o deserto é um prelúdio para a ação de Deus, sabe? É o pontapé para o melhor de Deus para a nossa vida, é onde Ele nos prepara. Nós olhamos aqui no deserto os 40 dias e 40 noites em que Jesus esteve ali jejuando e orando. Esse jejum era um marco para o início do seu ministério. Jesus estava se preparando para agir e fazer a vontade de Deus.
E nesse deserto ele buscou o Senhor em oração, em jejum. Talvez seja isso o que eu e você precisamos fazer nesse momento de deserto. Não ficar murmurando, reclamando da vida, mas buscando o Senhor através da oração, através até do jejum, se necessário, e confiar no sustento e na provisão dele. Porque mesmo que o deserto seja um lugar de privações, de dificuldades, mas ele também é um lugar de aprendizado. Porque ele é apenas um prelúdio para aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Para que Deus ele possa agir de forma mais completa. Segunda lição que eu olho para esse texto e eu vejo, ainda no versículo 1 e versículo 2, que o diabo, ele é o tentador. E ele não vai respeitar o nosso deserto. Eu já disse então aqui que o deserto é o nosso lugar de dificuldade, que o deserto é o lugar de privações, é o lugar onde a gente passa por necessidades. O diabo ele não vai respeitar esses momentos difíceis que você passa, meu irmão. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer saber se você está com fome, se você está se sentindo sozinho. Não. Ele não vai respeitar esses momentos. Nós vemos nesse texto que o autor da tentação é o diabo. Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E quem é o autor da tentação? É o diabo. Paulo diz que Deus a ninguém tenta. Antes, cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E nós também aprendemos em Apocalipse que quem é o tentador é o diabo. Nós aprendemos em Gênesis que o diabo, quando ele se vestiu e quando ele tomou a forma da serpente, foi ele quem tentou Adão e Eva. Deus a ninguém tenta. Mas o diabo aqui, então, ele é o autor da tentação. E ele conhece a natureza humana, por ter investido milhares e milhares de anos ali estudando, né? E ser um estudante milenar, perito desde o Éden. Né? E então ele apresenta para o homem aqueles motivos que para o homem até parecem válidos para que ele caia. Sabe, ele apresenta para o homem ilusões. Ele apresenta para o homem facilidade. E é isso que ele apresentou para Jesus. Ele tenta Jesus aqui. E é interessante que nós vemos, se tu és filho de Deus. Essa aplicação é o mesmo termo utilizado ali pelos doutores da lei, enquanto Jesus estava sendo crucificado. Se tu és filho de Deus, desça da cruz. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E aqui o diabo ele usa a mesma frase, se tu és filho de Deus. Transforma essa pedra em pão, se tu és filho de Deus. Joga-te daqui que os anjos vão cuidar de você. Se tu és filho de Deus, sabe, me adore. E nessas tentações, para Jesus, a dificuldade aqui não era em transformar pedra em pão ou se atirar para que os anjos o pegassem, porque ele poderia e ele tinha condição de transformar pedras em pães, porque ele tinha condição realmente de cair naquele morro, sabe, e pedra nenhuma o atingir. Mas a tentação para Jesus aqui é para que ele não facilitasse, para que ele facilitasse a sua vida terrena. Então o diabo, ele olha para Jesus e fala, Jesus, transforma essa pedra em pão, você está com fome, aquela pedra ali, naquela hora, parecia realmente um pão, a gente pode até imaginar isso diante da fome. Então Jesus ali dentro poderia ter operado um milagre, se é assim que a gente poderia chamar, e transformar uma pedra em pão, mas Jesus não fez. E por que ele não fez? Porque ele não poderia facilitar a sua vida terrena. Porque Jesus ele não poderia facilitar ali as suas privações, as suas dificuldades. Ele precisava passar pelo deserto como eu e como você passa. Ele precisava passar por necessidades.
e para que ele fosse o meu substituto, o seu substituto perfeito. Jesus, então, ele experimentou todas as coisas, sabe? Ele sofreu, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Então, por isso, hoje nós temos um sumo sacerdote perfeito que é capaz de se compadecer daquilo que nós sentimos, ele é capaz de se compadecer dos nossos desertos, ele é capaz de se compadecer das nossas dificuldades. Então, ele olha para o nosso momento de tentação. A palavra de Deus nos diz que nesse momento Deus nos dá o escape. Mas eu quero que você fique com isso no seu coração também e que você fique alerta. Que o diabo ele não vai respeitar os seus momentos de deserto, os seus momentos de sofrimento, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso que o apóstolo Paulo ele compara a igreja muitas vezes e na maioria das vezes como um exército e não como um hospital. Dentro do exército existe o hospital, mas nós gostamos muito mais de uma igreja onde que as pessoas possam vir doentes para viver e vivem doentes para que elas sejam curadas e cuidadas. Mas o apóstolo Paulo, na verdade, ele trata a ideia da igreja muito mais como um exército, como um exército pronto para a guerra. E quando você se prepara para ir para a guerra, a gente sabe que o nosso comandante, o nosso general, ele não vai pegar leve para a gente nessa preparação. Então, nós vemos quem vai para o exército e serve o exército, ele deita em lama, ele passa por baixo de arame farpado, ele toma bronca, tem que acordar cedo, toma banho gelado, sabe, aquelas coisas bem difíceis mesmo. E por quê? Porque ele sabe que quando o soldado chegar diante do inimigo, o inimigo não vai ter dó dele, mesmo que ele esteja ferido, sabe, mesmo que ele esteja sozinho, o inimigo numa batalha não vai ter dó. Assim o diabo, ele não tem dó quando eu estou sozinho, ele não tem dó quando eu estou no deserto, quando eu estou com as minhas necessidades, porque ele veio realmente para roubar, matar e destruir, tentar peneirar a minha fé, a sua fé, assim como ele pediu a vida de Pedro. Mas assim como Pedro, sabe, recebeu a intercessão de Jesus, nós vemos em João 17, o Senhor também intercedeu pela minha vida e pela sua vida. Quando ele diz, sabe, eu os guardei, aquele que o Senhor me deu de modo nenhum será lançado fora. O Senhor Jesus estava intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Então a segunda lição que nós temos é que o diabo, o tentador, ele não vai respeitar os meus momentos de deserto, as minhas necessidades. Então por isso que muitas vezes a gente tem a impressão que as coisas não poderiam ficar pior, mas elas ficam. Jó, o diabo não respeitou as suas dores. Primeiro Jó perde todos os seus recursos, perde o seu dinheiro, perde ali os seus bens, os seus gados, perde os seus filhos. Ele acha que podia não ficar pior. Sua mulher vem e olha para ele, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele acha que não podia ficar pior. Ele fica doente ao ponto de se coçar, sabe, com cascas de telhas. Porque o diabo, ele não respeita as nossas dores. Ele não vai respeitar, e muitas vezes a gente fala que nem louco como Jó, mas eu sou um homem íntegro e reto, por que eu estou passando por essas coisas? Ele foi o primeiro homem a ter coragem de gritar por que o justo sofre. Porque ele não sabia da história, eu e você nós sabemos porque nós lemos o livro de Jó. Mas depois Deus entra na história, Jó, você falou como louco. Quem colocou as estrelas no céu? Sabe, quem que foi meu conselheiro? Você estava lá quando eu criei todas as coisas? Se já que você é tão sábio, me responda tudo isso. Então Jó, ele cai em si, ele compreende, Deus, eu falei como louco. Nenhum dos teus planos são frustrados. Antes eu conhecia o Senhor somente de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu entendi que o Senhor estava comigo em todo o meu deserto, mesmo enquanto o diabo estava ali, desrespeitando, tentando me acabar com a minha vida. Mas eu entendi que o meu Redentor vive. Então essa é a segunda lição, o diabo não vai te respeitar.
Ele não vai respeitar seu deserto, ele não vai respeitar suas dores. Terceira lição que eu tenho olhando para esse texto, daí vamos ser os versículos próximos aí, 3, 4, 5, 7, de 3 a 10, né? Onde que nós vemos as necessidades, as nossas necessidades, elas vão ser os alvos de Satanás. Como assim, Regis? Nós vemos aqui 3 tipos de necessidades e é elas que o Satanás vai mirar. Elas serão os alvos de Satanás, como foi no Éden. Primeira necessidade, nós temos necessidade fisiológicas, nós temos fome, nós temos sede, nós temos necessidades de lar. Então ele vai minar e vai entrar para que nós tenhamos mais essas necessidades e venhamos a cair. Justificar os nossos pecados por causa dessas nossas necessidades fisiológicas. Eu estava com fome. É uma necessidade física, sabe? Quantas justificativas em torno dessas necessidades, bebida, agora se torna uma necessidade para o meu organismo, sabe? Fumo, por causa da minha necessidade, sabe? A droga, por causa da minha cabeça, preciso, sabe? O sexo fora do casamento. Quantas necessidades que nós temos caído porque julgamos que são necessidades físicas, fisiológicas. Se tu és filho de Deus, faz isso. Você precisa ter a sua necessidade suprida. Que o importante é ser feliz. E o diabo ele vai mirar nessas necessidades. Necessidades espirituais. Olha, dá ordem aos anjos, manda. Ordena. Você é o filho de Deus. Sabe, você não pode passar por essas coisas. São necessidades que nós vemos ali. Olha, o fruto é gostoso para se comer, desejável aos olhos, eu posso ser como Deus. Terceira necessidade que nós vemos o diabo mirando é a necessidade de autoestima e poder. Ele mostrou todos os reinos quando subiu no cume do monte, sabe? E todo o poder, eu vou te dar todas essas coisas, são coisas que realmente fermentam em nosso coração, necessidade de poder, necessidade de autoridade, de riqueza. Sabe quantas vezes nós valorizamos muito mais a nossa profissão do que a nossa vida espiritual? Quantas vezes nós valorizamos muito mais o nosso trabalho do que uma dedicação à oração, à busca ao Senhor? E eu quero te dizer que aquilo que você mais dá importância, é o que mais você investe tempo, é o que você mais investe recursos. Aí nós vamos ver onde está o seu coração. Porque onde está o seu tesouro, e aí está o seu coração. O seu tesouro é onde você investe mais tempo, onde você investe seus recursos. Então nós vemos ali o quanto muitas vezes nós temos essa necessidade de autoestima e de poder. Sabe, nós queremos nomenclatura, nós queremos cargos, nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos que as pessoas nos achem legais. E quantas vezes o diabo ele olha para essas nossas necessidades, ele mira bem no centro dessa necessidade para que a gente caia. E a gente desobedeça o nosso Pai. E a gente desobedeça a Deus. Então nós vemos dentro dessas verdades que sempre, sabe, nas nossas vidas nós vamos ter momentos de deserto. E que o diabo ele não vai respeitar, a segunda grande verdade, ele não vai respeitar, a segunda lição, os nossos momentos de deserto, essas nossas privações. Ele vai continuar atacando. E ele vai atacar então as nossas necessidades, porque essas necessidades vão ser os alvos dele. Porque ele sabe que nós somos propícios a cair quando ele mira na nossa necessidade. Então temos necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidade de autoestima e de poder. Quarta lição, olhando para esse texto que nós vemos, então o que vai a partir que nós vemos é a suficiência da palavra de Deus diante da tentação. Diante da necessidade física, nós vemos Jesus usando Deuteronômio 8:3.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, Ele é o pão que desceu do céu, que nos satisfaz. Nós vemos então a suficiência da palavra diante das nossas necessidades espirituais. Deuteronômio 6:16 é que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Senhor é suficiente, eu não preciso provar outras coisas. Eu não preciso me jogar. É ser como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Se o Senhor me livrar, amém. Se o Senhor não me livrar, continuarei servindo o Senhor. Ele pode me livrar da fornalha, Ele pode me tirar do deserto, mas Ele pode também fazer com que eu morra no deserto, independente do que aconteça, eu pertenço ao Senhor, porque Ele é suficiente. Ele também utiliza a palavra de Deus como suficiente para as necessidades de autoestima. Quando ele diz, eu devo adorar somente a Deus e somente a Ele prestar culto, Deuteronômio 6:13. Então Jesus, ele usa Deuteronômio contra as tentações de Satanás. Como você tem saído das tentações? Você sabe aonde está Deuteronômio na tua palavra, na Bíblia? Alguma vez você já leu esse capítulo por inteiro? Você teria condição de usar versículos de Deuteronômio diante de uma provação, diante de uma tentação forte de Satanás? A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a nossa espada, ela é a espada do Espírito. Então ela demonstra que diante da batalha contra Satanás, nós não podemos simplesmente ficar passivos ali no deserto, esperando com que ele nos desrespeite e dando uma de coitado. Só comigo acontece isso, as coisas vão de mal a pior. Não. Enquanto ele ataca as nossas necessidades, nós precisamos usar a suficiência da palavra de Deus, porque ela é a nossa espada. Então nós entramos diante de uma diante da provação, diante da tentação de forma ativa, orando e jejuando e usando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suficiente. Ela é suficiente diante de todas as coisas, diante da necessidade, diante da tribulação, diante da tentação. Jesus usou Deuteronômio. Então que Deus nos dê consciência de que devemos estudar essa palavra, para que possamos enfrentar os dias maus, para que possamos responder a todos que perguntam qual é o motivo da nossa fé, que nós possamos então ser um obreiro fiel, que não se envergonhe, porque maneja bem essa palavra da verdade, que nós, os jovens, sejam fortes, porque tem essa palavra de Deus na sua vida. Então que essa palavra inunde o nosso coração, inunde o seu coração. Essa é a quarta lição, então, a suficiência da palavra de Deus diante da tentação e diante de todas as coisas. Quinta lição, que nós temos benefícios quando vencemos a tentação. Jesus foi servido por anjos quando ele venceu a tentação. Em Apocalipse, nós vemos algumas palavras que vieram ao que vencer. E eu quero te dizer essas palavras, já que eu acredito e eu espero, como diz o autor de Hebreus, coisas melhores a respeito de vocês, irmãos. Então, ao que vencer, comerá do maná escondido. Ao que vencer, vai comer o fruto da árvore da vida. Ao que vencer, não enfrentará a segunda morte. Ao que vencer, receberá a coroa da vida. Ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Ao que vencer, será vestido de branco, e o nome dele estará no livro da vida. Ao que vencer, farei coluna no santuário de Deus. Ao que vencer, sentará com Jesus no seu trono. Então nós olhamos, que existem benefícios para aqueles que vencem a tentação. Primeira lição, então, que nós vemos aqui
foi que existem momentos de deserto e nós vamos passar por ele. Eles são momentos de privações, são momentos de dificuldades, mas também é um momento de aprendizado. Nós vimos como na segunda lição que o diabo, Satanás, o tentador, ele não vai respeitar os seus momentos de deserto, seus momentos de privações, os seus momentos de necessidade. Ao contrário, então nós vamos para a terceira lição. Ele vai mirar bem nas suas necessidades, bem no seu deserto, bem nas suas necessidades espirituais, suas necessidades fisiológicas, das suas necessidades de autoestima e poder. Porque ele quer te matar, ele quer te roubar, ele quer destruir a sua vida. Quarta lição, então nós vimos que a palavra de Deus é suficiente, precisamos nos refugiar nela. Quinta lição que nós vemos aqui é que nós recebemos benefícios quando suportamos a tentação olhando para a palavra de Deus. Aos que vencerem, entrarão na terra. Os que venceram no deserto, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Ali dentro de uma grande multidão, apenas dois. Diante de espias, diante de um povo, apenas dois enxergaram a lei da maioria. Que você dê passo de fé. Que você seja um Josué e um Caleb aqui, que está ouvindo essa mensagem diante de Deus e diante do deserto. Você diga, vamos conquistar, porque nós podemos devorá-los como pães, enquanto todo o povo se via menor do que o gafanhoto. Eles viam o Deus que deu uma palavra, e o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Concluindo então tudo isso, meu irmão, o deserto não é o fim, a tentação não é o fim. Jesus venceu, sabe? Ele foi o substituto perfeito. Ele é o nosso exemplo. Então nós aprendemos que com ele nós somos mais, muito mais que vencedores. Que Deus abençoe a tua vida e complete essa mensagem no seu coração. Amém?